Esta construção, localizada na França, é a mais complexa de todo o planeta, envolvendo a participação de mais de 35 nações, com um só objetivo: imitar o processo que acontece no interior do Sol. Estamos falando do ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, o maior experimento científico de toda a história, que futuramente terá o maior e mais poderoso reator de fusão nuclear já construído. Sua capacidade de gerar energia limpa e segura seria astronômica, podendo no futuro alimentar mais de metade da Europa, juntando outros reatores iguais. Neste vídeo, você verá os detalhes da construção do ITER, projetado para ser inaugurado totalmente até 2036. Antes, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. A história da fusão nuclear começa no início do século XX, quando cientistas como Arthur Eddington, em 1920, propuseram que as estrelas brilhavam devido a um processo de fusão nuclear. Esse insight veio após a compreensão de que a energia emitida pelo Sol e outras estrelas não poderia ser explicada apenas por reações químicas convencionais. A teoria por trás da fusão foi proposta após Albert Einstein revolucionar a física com sua famosa equação E igual a mc², que com certeza você viu na escola. Ela demonstrava como uma pequena quantidade de matéria poderia se transformar em enormes quantidades de energia. Porém, ainda era uma ideia teórica e levaria décadas para que a ciência pudesse começar a testar a fusão nuclear de forma prática. Durante a década de 1930, os avanços na física nuclear começaram a fornecer as bases para o estudo experimental da fusão. Foi nessa época que se descobriu o deutério, uma forma de hidrogênio pesado que seria essencial para os experimentos futuros de fusão. Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a pesquisa nuclear tomou um rumo decisivo, embora focada principalmente no desenvolvimento da bomba atômica, que utilizava o processo de fissão nuclear. Mesmo assim, cientistas como Enrico Fermi e Edward Teller já consideravam a fusão nuclear como uma possível fonte de energia no futuro, ainda que as condições extremas para realizá-la fossem um enorme obstáculo. Mas qual a diferença entre fusão e fissão nuclear? A diferença fundamental entre fusão e fissão nuclear está no modo como a energia é liberada. A fissão nuclear, que já é utilizada em usinas nucleares ao redor do mundo, consiste na divisão de átomos pesados, como o urânio ou o plutônio, em átomos menores, liberando uma grande quantidade de energia. Esse processo é relativamente controlável, mas gera resíduos radioativos de longa duração e apresenta riscos de acidentes graves, como o que ocorreu em Chernobyl e Fukushima. A fissão também utiliza combustíveis que, apesar de abundantes, são finitos e altamente radioativos. A fusão nuclear, por outro lado, faz o oposto. Em vez de dividir átomos, ela funde átomos leves, como os de hidrogênio, para formar um átomo mais pesado, como o hélio. Esse é o processo que alimenta o Sol e as estrelas, liberando uma quantidade de energia incomparavelmente maior do que a fissão, sem os mesmos subprodutos perigosos. A grande vantagem da fusão é que seus resíduos são mínimos e, além disso, a matéria-prima necessária, como o deutério e o trítio, pode ser extraída da água do mar, o que torna essa fonte praticamente inesgotável. O grande atrativo da fusão é que ela gera até 4 milhões de vezes mais energia por grama de combustível do que os combustíveis fósseis. Contudo, o desafio com a fusão está em recriar as condições extremas encontradas no interior das estrelas. As temperaturas necessárias para iniciar a reação de fusão chegam a milhões de graus Celsius, algo que só pode ser feito em dispositivos altamente avançados. Ao longo das décadas seguintes, pessoas de várias nações, incluindo Reino Unido, França, Japão e até alguns brasileiros, começaram a colaborar internacionalmente, culminando na criação do projeto ITER. Assim, o megaprojeto é o resultado de mais de 50 anos de pesquisa científica, começando na década de 1980, quando a ideia começou a ganhar tração.
Após várias discussões científicas e políticas, a iniciativa foi formalizada em 1985, quando o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o secretário-geral da União Soviética, Mikhail Gorbachev, anunciaram uma parceria histórica para o desenvolvimento de um projeto internacional de fusão nuclear. Esse marco deu início à cooperação entre potências globais, incluindo a Europa, o Japão e outros países. O objetivo era ambicioso: combinar os esforços científicos mais avançados do mundo para construir o primeiro reator de fusão em larga escala, que, se bem sucedido, poderia abrir as portas para uma nova era de energia limpa e ilimitada. Nos anos seguintes, acordos foram firmados e o sul da França foi escolhido para o local para essa gigantesca construção após uma longa avaliação técnica e política. A cidade de Cadarache foi selecionada por sua infraestrutura científica já existente, sendo uma das maiores plataformas de pesquisa em energia nuclear da Europa. A presença do Centro de Pesquisa Nuclear de Cadarache, com décadas de experiência em experimentos nucleares, proporcionou uma base sólida para o ITER, incluindo acesso a laboratórios avançados, pessoal altamente qualificado e conhecimento técnico específico. Além disso, a proximidade da região com grandes centros acadêmicos e de pesquisa, como o Marsella, garantindo o suporte contínuo de universidades e instituições científicas de ponta. Outro fator crucial foi sua localização geográfica estratégica no coração da Europa, o que significa que peças, equipamentos e especialistas de todo o mundo precisam ser transportados para o local com eficiência. A construção do ITER é um dos empreendimentos mais complexos e ambiciosos já realizados pela humanidade. O projeto envolve 39 edifícios principais distribuídos em uma área de aproximadamente 180 hectares. No coração de todo o complexo está o tokamak, o gigantesco reator cilíndrico projetado para realizar a fusão nuclear, que é o centro de todo o esforço científico e de engenharia do ITER. Este dispositivo será responsável por criar e conter o plasma superaquecido necessário para que a fusão aconteça, utilizando ímãs supercondutores e temperaturas extremas, tanto de calor quanto de frio. O tokamak é, sem dúvida, uma das tecnologias mais avançadas do projeto ITER. Ele utiliza um campo magnético gerado por ímãs gigantescos para confinar o plasma, uma nuvem de partículas altamente carregadas. Para que a fusão ocorra, o plasma deve atingir temperaturas incríveis, cerca de 150 milhões de graus Celsius, 10 vezes mais quente do que o núcleo do Sol. Nessa temperatura, os átomos de hidrogênio se movem com velocidade e energia suficientes para superar suas forças de repulsão e se fundirem, liberando enormes quantidades de energia. Para confinar esse plasma em segurança, o tokamak precisa gerar campos magnéticos com precisão extrema, e é aqui que os ímãs supercondutores entram em cena. Os ímãs supercondutores do ITER são peças tecnológicas impressionantes. Feitos de ligas como nióbio-estânio e nióbio-titânio, esses ímãs precisam ser resfriados a menos 270 graus Celsius, próximo do zero absoluto, para se tornarem supercondutores e operarem eficientemente. O contraste entre o calor extremo do plasma e o frio intenso dos ímãs é um dos maiores desafios do projeto. Esses ímãs gigantes são responsáveis por confinar o plasma e evitar que ele toque as paredes do reator, o que poderia causar danos irreparáveis. Cada bobina de campo toroidal em forma de D pesa cerca de 360 toneladas e sua precisão de funcionamento é vital para o sucesso do experimento. As peças gigantescas do ITER são um espetáculo à parte. Componentes como a criostática de aço inoxidável, uma estrutura de 30 metros de diâmetro e 30 metros de altura que isola os ímãs supercondutores, são fabricados em países como Índia, Japão e China. Transportar essas peças para o sul da França envolve uma operação logística monumental, já que muitas delas são enormes e extremamente sensíveis. A estrutura principal, onde o tokamak será instalado, é igualmente grandiosa. O edifício tem 7 andares de altura e desce 60 metros no solo, garantindo estabilidade estrutural e proteção contra possíveis terremotos. O reator em si, que será montado nesse espaço, pesa aproximadamente 23 mil toneladas, o equivalente ao peso de um estádio Maracanã.
Cada peça do reator é projetada com uma precisão milimétrica e a montagem é realizada por uma equipe altamente especializada. Um dos aspectos mais impressionantes do ITER é a escala da colaboração internacional envolvida. Cerca de 15 mil trabalhadores de 90 países diferentes já participaram da construção até o momento, trazendo suas habilidades e especialidades para garantir o sucesso do projeto. Para gerenciar essa complexidade, o ITER depende de ferramentas tecnológicas de última geração. Uma das plataformas que tem desempenhado um papel essencial na gestão da construção é o Procore, uma solução digital de gerenciamento de projetos. A Procore permite que a equipe do ITER coordene operações em tempo real entre os diferentes países e empresas envolvidas, assegurando que todos os componentes cheguem no prazo e sejam instalados corretamente. Além das bobinas de campo toroidal, o ITER também emprega uma série de sistemas de monitoramento e controle de precisão. Esses sistemas são projetados para detectar até mesmo os menores vazamentos dentro da câmara de vácuo. A precisão desses sistemas é impressionante. Eles conseguem identificar fugas com uma precisão que equivale à largura de um grão de areia dividido por 100.000. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.